Aleluia, boa noite. A graça e a paz de Jesus, vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Será que a gente pode ficar em espírito de oração um pouco? Você pode ficar em silêncio, orando um pouco no espírito, no seu lugar, bem baixinho, percebendo a presença do Espírito nesse lugar, percebendo que Jesus ainda quer, ainda pode fazer essa noite em você, ou até mesmo através de você. Ninguém nesse lugar é mais desejado que você, Jesus. Ninguém é mais esperado que o Senhor. Não há outro em quem alguém aqui possa colocar a sua expectativa, a sua segurança. Ninguém poderia nos dar tão grande salvação. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e desejamos ardentemente o dia da sua volta. Eu ainda não passo todos os dias, Jesus, pensando na sua volta, mas a cada dia que passa eu penso mais, Jesus, e eu desejo mais. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Não há outro lugar que nós encontramos pertencimento, comunhão, consolo, mais que a sua presença, Jesus. É a sua presença que torna esse lugar especial, Jesus. É pelo Senhor, é para o Senhor. A minha oração é para que eles te amem, Jesus. A minha oração é para que eles te conheçam. A minha oração é para que nenhum deles se perca. A minha oração é para que eles tenham fome da sua presença, para que eles possam conhecer ao Senhor, como os nossos pais, patriarcas, fundadores conheceram. Como eu tenho desfrutado, eu desejo que eles desfrutem. E como aqueles que me antecederam, que subiram mais alto no degrau da comunhão, da amizade com o Senhor foram, eu desejo ir. Eu oro para que eles percebam a sua glória, que está por trás dos barulhos das canções, das belas letras. Da percussão, dos gritos, dos aleluias, dos glórias a Deus. Que eles percebam a sua glória, Jesus. Porque um só dia que ele experimentar o olhar do Senhor, o seu toque, ele não conseguirá
viver outro dia longe da sua glória, longe da sua presença. Depois de te conhecer, nós não temos mais para onde ir. Um só deslumbre, uma só porção é o suficiente para não conseguirmos viver sem clamarmos todos os dias pela sua face, Senhor. Dai-nos a tua glória. Não primariamente para que sejamos usados, Senhor. Eu já desejei tanto a sua glória para ser usado, Senhor. E outro aqui também está vivendo isso. Mas hoje não há como desejar a sua glória senão para ter a sua presença. Ver as nossas mãos sendo as tuas mãos é maravilhoso, mas estar aos teus pés é o melhor lugar, Jesus. Ter a sua presença é o melhor lugar. Que eles desejem a sua glória pelo privilégio de andarem contigo. Que eles entendam que não há privilégio maior que ser chamado amigo de Deus. Mas o desejo do seu coração não é que fôssemos apenas chamados, mas que entendêssemos que o Senhor estava disposto a viver isso conosco, essa amizade conosco. Como é bom ser teu amigo, Senhor. Eu oro para que eles entendam que eles foram chamados para serem amigos do Senhor. Dai-nos a tua glória, Senhor, por causa do Senhor. Se é através da manifestação do teu Espírito que podemos andar contigo em vida, Senhor, dai-nos a tua glória. Dai-nos a tua glória, Senhor. Aleluia. Amém. Quantos querem ouvir a palavra? Aleluia. Hoje eu quero pregar em Provérbios, obviamente. Esse ano diferente vai ser o dia que a gente não pregar em Provérbios. Não que não possa acontecer, né? Provérbios 19, verso 2. Enquanto você acha Provérbios 19, verso 2, eu quero lembrar que essa igreja tem uma escola de formação de ministros. Quem aqui já se formou na Jesus School, levanta a mão. Glória a Deus, muitas pessoas. Essa escola já existe há pelo menos uns 6 anos, talvez até mais, porque ela antecede a nossa igreja. Ela existia quando eu era líder do movimento aqui na cidade. Da Primitivos, a escola já existia. Nós formamos até hoje centenas de pessoas. Muitas delas hoje são pastores em igrejas, são líderes de jovens, líderes de ministério, ministros de louvor. Outros estão servindo ao Senhor até nas nações, estão em outros estados, servindo ao Senhor em outras comunidades. Tivemos a oportunidade de treinar adolescentes, que hoje são homens, empresários, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra. Treinamos pastores, bispos, pessoas que já tinham recebido suas consagrações, e glória a Deus pela humildade de seus corações, já com certa idade e experiência, decidiram sentar para ouvir o que nós tínhamos para compartilhar, e passaram ali 6 meses, na época 9 meses de treinamento conosco.
Então foi muita gente que já se formou na nossa escola e você vai ter a oportunidade de estudar conosco esse ano. Agora em abril, não vou dar a data. Hoje você vai ter a oportunidade, se quiser, fazer a inscrição, que a gente chama de inscrição às cegas, sem muitos detalhes, mas com um valor promocional e único. As aulas vão começar em abril. O que você precisa saber para fazer a sua inscrição, que é o básico? A aula começa em abril, você precisa ter a quinta-feira à noite disponível. As aulas começam às 7h30, vão até 9h30 ou 10, acho que é 9h30. 80% das matérias são dadas por mim e pela minha esposa. Hoje é a maneira mais eficaz, não a única, mas a mais eficaz de você aprender ali junto da gente, bem pertinho, onde nós vamos ensinar tudo aquilo, ou grande parte, pelo menos os fundamentos, do que Deus tem me ensinado até aqui, para estar vivendo o que eu estou vivendo, não apenas como pastor, porque isso é muito pouco, mas como pai, como filho de Deus, como esposo. Ali eu divido, eu e minha esposa, a nossa crença, os nossos valores, a doutrina que deu à luz a essa igreja, o que cremos e que tem norteado a minha vida. Se você quiser estudar comigo, se você quiser ser aluno da nossa escola, então em abril vamos ter a nova turma. Hoje, se você quiser fazer a inscrição, apenas hoje nesse valor, quem quiser fazer a inscrição, Clarice, fica de pé, por favor. A Clarice vai estar na loja da igreja, ok? Ela está em pé aqui, à esquerda. Ela vai estar na loja da igreja, no final do culto, você pode procurar ela. E não adianta ficar perguntando muita informação. Hoje o que a gente vai liberar é isso. O resto que você precisa saber, você pode perguntar aos outros que já se formaram, sobre o padrão da escola, se é boa, se é ruim. Os alunos são o nosso maior outdoor. Pergunte eles e eu tenho certeza que você vai fazer a escola se você perguntar aos alunos, quem já se formou. Você vai conseguir fazer a inscrição hoje, apenas hoje, com o valor da matrícula de R$150, ok? A matrícula vai ser 150 e quem fizer hoje, a mensalidade vai ficar congelada no valor de 150 também. Quando você começar a estudar, no primeiro mês, abril, você vai pagar a mensalidade, ok? A inscrição, a matrícula é hoje que você paga, apenas hoje nesse valor. Dentro da sua matrícula, logo no primeiro mês você recebe as apostilas das matérias. Foram apostilas não copiadas de outras escolas. Claro que recebemos inspiração de vários homens de Deus, mas todo o material foi escrito por nós, pela minha esposa, que é uma mestre cheia do Espírito Santo. Poucas vezes vi alguém escrever tão bem quanto ela. E as apostilas, você vai ter acesso, vai ganhar as apostilas, e cada mês você ganha um livro de uma das matérias, um livro de autores que o livro dele tem a ver com a matéria que está sendo ministrada. Então, todos os meses você ganha pelo menos um livro até a sua formação em 6 meses, tá bom? Deus abençoe, espero que você esteja comigo desde já, fazendo a sua inscrição hoje. Depois o valor vai ser outro. Então vamos lá. Quero trazer um sermão hoje no livro de Provérbios, capítulo 19, Provérbios 19, verso 2. Na virada do ano eu trouxe aqui uma palavra que eu estava discernindo que nós precisávamos tomar muito cuidado para não nos perdermos no excesso de zelo. Que muitas vezes por zelo, pelo menos nós chamamos de zelo, nós deixamos de responder aquilo que Deus quer fazer. Porque muitas vezes o que Deus vai fazer é tão escandaloso que antes de arrumar a casa, ele vai bagunçar. É interessante porque quando o templo de Salomão ficou pronto, e na cabeça daqueles homens estava pronto, tudo nos mínimos detalhes, tudo muito bonito, exatamente como Deus tinha dito que tinha que ser, e eles tinham preparado todo o ritual de culto, de consagração daquele templo, exatamente como Deus disse que tinha que ser. Quando os sacerdotes começaram a inaugurar o lugar com os seus rituais, a glória de Deus veio, e a Bíblia diz que eles não puderam continuar com os seus rituais, porque
tamanho era a manifestação da presença de Deus. Então a glória de Deus chegou e mudou tudo. Então nós precisamos andar com Jesus sabendo que os filhos de Deus, eles possuem um espírito de excelência. Nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser zelosos com aquilo que nós fazemos, principalmente aquilo que nós fazemos para Deus, embora na verdade deveríamos entender que se nascemos de novo não fazemos qualquer coisa que não seja para Deus. Amém? Pelo menos deveria ser assim. Essa dicotomia que nós temos de dizer, isso aqui eu faço para Deus, meu trabalho não é para Deus, mas a minha igreja quando eu estou lá é para Deus, isso é muito errado. Isso é uma crença totalmente fora da mente de Deus, da vontade de Deus. Então, o Filho de Deus, ele precisa entender que ele tem um espírito excelente. Ele é capaz de fazer as coisas de maneira bem feita, de maneira zelosa, porque tudo que ele faz para Deus. É para glorificar a Deus, para que as pessoas vejam e digam, uau, que cadeira incrível, nossa, que chão incrível, bem pintado, que parede é essa que ele fez, uau, ele é muito bom. Enquanto essa pessoa está elogiando, ela está glorificando a Deus. Porque quem fez para agradar a Deus. E fica ali um registro de um bom testemunho, né, de dizer, eu faço isso porque eu faço para Deus. Então nós precisamos sim ser excelente. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito por quê? Porque se você faz a obra de Deus relaxadamente, ela está com a ausência da presença. Maldição, no original, nada mais nada menos que é ausência da presença. Então aquilo que você faz de qualquer maneira, Deus não está sobre. Deus não celebra aquilo que não está em linha com a sua natureza. Aquilo que está aquém do potencial que Ele te deu. Então quando a Bíblia diz maldito é aquele que leva a obra de Deus relaxadamente, é que aquele que está levando a obra de Deus de qualquer maneira, está fazendo algo que parece de Deus para alguns, para os mais neófitos, pode enganar um ou outro, mas está ausente da presença, porque Deus não celebra aquilo, Deus não coroa aquilo com a sua glória, com a sua presença. Mas, como nós vemos em vários outros lugares nas Escrituras, andar com Jesus é estar em lugar de pressão. Porque de um lado você vê Ele chamando você para ser excelente, para ser zeloso. Como disse o Senhor, o zelo pela casa do Senhor me consome. Todo ministro, todo filho de Deus tem que ter esse espírito, essa natureza, esse zelo pelas coisas de Deus. Mas do outro lado também, aqui, mesmo em Provérbios, nós vamos aprender que se você não quer um celeiro bagunçado, não tenha colheita. Porque Provérbios diz que se há grande colheita, o celeiro vai ficar bagunçado. Se você não quer bois, Provérbios vai dizer que se você não quer bois bagunçando, né, o seu quintal, bagunçando o seu celeiro, então não mexa com colheita. Porque se a colheita grande vier, as coisas vão ficar fora do lugar por algum tempo, porque é tempo de colheita. Então nós temos que achar esse lugar de pressão, de estarmos andando com o espírito zeloso, com o espírito de temor, de queremos fazer a obra de Deus de maneira correta, plena, cuidadosa, mas ao mesmo tempo sabendo que, às vezes, o que você chama de organização, Deus chama de desorganização. Você precisa discernir os tempos, você precisa discernir as estações. Se é tempo de colheita, as coisas estarem organizadas é um desserviço, porque você vai usar, as coisas têm que estar fora do lugar o tempo todo, a colheita está acontecendo, então o fluxo é outro. Então andar com Deus, a gente precisa conseguir achar um lugar entre os dois princípios, e é ali que está o lugar saudável para a vida da igreja. E nós como igreja, temos um grande zelo em fazermos as coisas sem colocarmos os carros na frente dos bois. Fomos tentados várias vezes por nós mesmos, tentados pelos outros, pressionados por alguns para que a gente abrisse mão dos nossos processos, para que a igreja
crescesse mais, aproveita e investe mais em crescimento, como se Deus já não estivesse fazendo, precisasse da nossa ajuda. Então faz isso, faz aquilo. E nós sempre priorizamos fazer o que Deus estava fazendo, sermos zelosos, não colocarmos a carroça na frente dos bois, como diz o ditado. Porém, quando chegou no final do ano, Deus nos falou isso. Saibam que, por vezes, as coisas vão ficar bagunçadas. A gente já viveu isso em outra estação, então Deus está dizendo de novo, as coisas podem ficar um pouco desconfortáveis para o zelo de vocês, até porque Deus quer nos ensinar a depender dEle, não dos rituais que Ele nos ensinou. Senão o último mover de Deus se torna uma religião. O último mover de Deus se torna um trilho para a gente dizer, é assim que faz, a gente escreve livro e fala que todo mundo tem que fazer igual, entendeu? Só que aquilo só fazia sentido porque Deus estava andando conosco, porque aquela direção para aquele tempo. E aí eu estou aqui nesse texto, que traz luz exatamente sobre o que nós estávamos dizendo. Não é proveitoso ter zelo sem entendimento. Então o zelo faz sentido se você está entendendo o tempo. Se você está entendendo o que você está fazendo, se você está entendendo o que você tem que fazer. Então existem expressões de zelo que eu vou ensinar hoje para você, que nós temos, que nós chamamos de zelo, mas que não são zelo. É a gente chamando de zelo aquilo que Deus chama de outra coisa, que você vai aprender algumas delas hoje. São coisas que nós espiritualizamos para tentar esconder, coisas que nós precisamos tratar. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Não é proveitoso a gente ter zelo sem o entendimento daquilo que está acontecendo. Nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Percebe aqui que a parte A e a parte B criam um lugar de pressão. Resumem tudo que eu estava falando para vocês. Por isso que cada dia que passa eu amo mais Provérbios. Porque o que eu demoro às vezes um culto para explicar para vocês, Provérbios explica numa frase. Aí eu descubro que eu estou lendo pouco Provérbios, que eu poderia ter economizado 1 hora de palavra. Olha isso aqui. Não é proveitoso ser zeloso sem entendimento, nem ser precipitado. Ou seja, a solução também não é você ser precipitado, sair fazendo as coisas de qualquer maneira. A gente tem que encontrar esse lugar de equilíbrio. E é esse lugar que Deus está nos trazendo. Vocês dão ouvido demais à minha mãe, cara. A minha mãe fica mandando eles trazer água, que ela fala que é a única hora que eu bebo água é na hora que eu estou pregando. Vocês devem achar que quando eles saem daqui, tipo assim, caramba, ele já acabou com aquela garrafa. Não dá tempo, irmão. Quando a garrafa está aqui, ó, na metade, já tem outra aqui trocando. Tá bom, obedeço a minha mãe, isso aí, melhor coisa que vocês fazem. Vamos lá. Então tem muita coisa que nós chamamos de zelo, que Deus chama de outro nome. E a primeira delas que nós chamamos de zelo é o medo. Muitas vezes nós não estamos sendo zelosos, nós estamos com medo. Nós estamos com medo de agir, e aí a gente diz que a gente só está sendo cuidadoso. Medo é a ausência do desconhecido. Guarde isso no seu coração. Medo é a reação ao desconhecido. Eu não fui claro antes, ficou meio confuso, então guarda o que eu vou dizer agora. Medo é a nossa reação ao desconhecido. Quando nós não conhecemos alguma coisa, nós reagimos com medo. Então, quando Deus nos pede para andarmos em caminhos novos, inclusive nós que já andamos com Ele em lugares extraordinários, poderosos, é esquisito o quanto a nossa incredulidade ainda fala, porque depois de termos visto Deus fazer tantas coisas, aí Deus nos chama para um lugar que é um dos mais desconfortáveis para qualquer um que anda com Deus, para qualquer ministro. Quando você sai de uma grande colheita, de um grande momento, algo que você trabalhou a sua vida inteira, tipo construir uma arca,
Você constrói uma arca, você vai contra tudo e todos dizendo que você é maluco, e você tem uma palavra de Deus, e você é maluco, Noé é maluco, até chover, meu irmão. Na hora que chove, Noé ouviu Deus. Aí já é tarde. Mas Noé foi tratado como maluco, trabalhou uma vida construindo uma arca, aí ele constrói uma arca, fica 40 dias e 40 noites dentro dela, aquela arca é um lugar de provisão e um lugar de satisfação. Imagina, você vê tudo aquilo acontecendo e uau, cara, eu estava certo mesmo, eu ouvi Deus, que doideira. Quando a gente vê o cumprimento das promessas, a nossa alma que antes militava contra, porque o que cremos no Espírito, irmão. O que cremos no Espírito. A nossa alma, ela precisa sentir. A nossa alma precisa ter condições favoráveis. A nossa alma ama o prazer. E a mesma alma que diz, não, cara, você está ficando louco, não vai. Quando as circunstâncias estão contrárias, está todo mundo zombando de você, Noé. E você está aí, para, Noé. Não é o diabo, não, é a alma dele dizendo. Que a alma dele quer conforto. Mas aí na hora que a chuva desce e está dentro da arca, a alma celebra. A mesma alma que antes estava contra, ela diz, uau! O Espírito estava certo. Todo mundo aqui já chegou nesse lugar de encontro do Espírito e a alma. Aquela satisfação plena. O seu homem espiritual, e a alma é isso mesmo, eu sempre tive contigo. É assim, não é? A sua alma nunca foi contra. Nunca fui contra, não vamos sair daqui. Aí a alma se apega ao prazer. A alma, ela é preguiçosa, ela ama confortozinho. E está um confortozinho ali na arca, e a alma está ali, uau, miserável, né? Trabalhamos por isso. Uma vida que eu trabalhei por isso aqui. Aí chega a hora de descer da arca. Aí Deus vira para Noé e fala assim, Noé, faz o seguinte agora, esquece essa arca. Cara, Noé acabou de sair da arca. Aquilo, assim, no estalar de dedos se transformaria numa mansão, entendeu? Para Noé e toda a sua família. Aquela arca protegeu ele da maior tempestade que já houve na terra. Será que aquela arca não era um local seguro para você construir a sua casa? Com certeza não existia no mundo naquele tempo um local mais seguro para você construir uma família que aquela arca. E aí Deus vira para Noé e fala, Noé, sabe esse trabalho seu de uma vida? Sabe esse trabalho aí? Então, larga para lá. O texto não demonstra, mas Noé é humano. Certamente que Noé questionou dentro de si, será que isso é uma boa ideia? Por que não ficar aqui dentro? Por que não? Quem sabe se a arca fosse mais leve, vou carregar nas costas. Aonde eu for, eu obedeço Deus, mas onde eu for, eu levo a arca, não tinha como. Era grande demais o que Deus tinha feito. E o que Deus tinha feito tinha que ficar naquele tempo. Solta agora a alma de Noé. Não, eu sempre amei a arca. A alma está, eu quero ficar aqui, cara. Não obedece Deus não. Você está doido, o trabalho da nossa vida aqui, ó. E agora você vai largar isso aqui para nada. Para construir um barraco em algum lugar. Não, vamos ficar aqui. Percebe? A mesma alma que antes não queria, agora ela quer, e ela não quer o que Deus quer. Esse é o lugar difícil do ministro, quando Deus chama ele para uma nova colheita. Quando Deus chama ele para morrer. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não pode dar uma safra. Quando Deus chama o ministro para morrer de novo. Quando Deus chama para ele, fala assim, larga tudo. Tudo que você se chamou de alguém um dia, larga tudo. E vem começar de novo. Aí o medo vem, e aí vem a espiritualização do pecado, a romantização do pecado. Vamos ter zelo, vamos ter cuidado. Irmão, a pior coisa que você pode ter é cuidado quando Deus está te mandando ir fazer algo. É você ter cuidado para arrumar um jeitinho de ficar. Porque o melhor lugar vai se tornar o pior lugar. Por causa da ausência da presença. Aquilo que era um lugar de provisão, agora vai se tornar um lugar de problema. Porque Deus está se movendo. E tudo se movia ao seu favor, não por causa de você, bebelozinho, mas por causa da presença de Jesus em você.
E é nessa hora que o medo vem. E o medo vem e diz: você tem que ser zeloso, cara. A sua alma, ela não vai chegar para você e dizer assim: você está com medo. Ela vai dizer: você tem que ser zeloso. Você sempre foi um cara, uma moça zelosa, cuidadosa. Não. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Provérbios 29 e 25. Nós temos medo. Nós temos medo, como eu falei na virada, eu vou repetir aqui, de estarmos indo para onde Deus quer que a gente vá, sem o coração que Deus tem para aquilo. Vou melhorar. Nós temos medo de responder a chamada de Deus, porque olhamos para nós e ficamos com dúvida se nós desejamos aquilo que Deus deseja pelo que Ele deseja. Como por exemplo, eu dei aqui na virada falando para a nossa igreja. Muitas vezes temos medo de responder a palavra de Deus, de deixa a multidão chegar, deixa a multiplicação acontecer, quando Ele diz que é o tempo. Porque nós pensamos, será que nós desejamos as multidões se convertendo pelo mesmo motivo que Deus deseja? Ou se nós queremos o que Deus quer, não pelo motivo que Deus quer? Eu não quero ir aonde Deus está me mandando ir sem o coração dele. Eu quero ir com a motivação correta. Então sempre quando Deus me chama para alguma coisa, eu começo a examinar o meu coração e pedir para que o Espírito de Deus possa trabalhar em mim, para que eu esteja à altura naquele lugar, não em obras, mas em sentimento correto, em motivação correta de coração. Então muitas coisas vêm para nós diante do desconhecido, porque o desconhecido revela muitos fermentos em nós. Um deles é o medo, a gente vai ver os outros. Eu mandei vocês abrirem Provérbios 29, 25. O temor do homem, o medo do homem faz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará salvo. Olha só, o medo do homem, tem uma outra tradução que eu gosto mais, que dá a ideia de que de fato o texto quer dar, que o medo do homem cria armadilhas. E você vai aprender hoje que muitas armadilhas essas que nem existem, que nem vão acontecer. Mas o medo começa a criar, como é o desconhecido, então a sua alma, muitas vezes o diabo também, tem como desenhar o que ele quiser, o que ela quiser. Mas dentre todas as coisas que sua alma pode desenhar, que o diabo pode dizer, ninguém pode dizer uma coisa para você, que você não conhece o Senhor, que você não tem andado com Deus. Alguém pode desenhar as possibilidades e as possibilidades mais negativas diante do desconhecido, mas ninguém pode apagar aquilo que Deus já fez. Aleluia! Vamos lá, vou dizer de novo, que isso aqui ficou muito bom. Alguém pode, a sua alma, o diabo, diante do desconhecido, pode desenhar vários quadros para você. Você decide sair de casa, você decide responder a Deus e ir para uma outra cidade, você decide sair da casa dos seus pais, você decide se casar, você decide fazer uma troca de emprego, você decide responder uma chamada ministerial, e o desconhecido está diante de você. Então o diabo agora pode desenhar o que ele quiser, mas nem o diabo nem ninguém pode apagar aquilo que Deus já fez. E para andar com Deus, você vai ter algumas palavras proféticas que são rabiscos de um quadro que não está completo. Faz sentido aqui? As palavras proféticas são rabiscos de algo que não está completo. Deus vai te dando pequenas porções para animar você, porque Ele sabe como você facilmente entra em incredulidade e fica desanimado. Então Ele faz vários desenhos, mas tudo que você está vendo são pedaços de um quebra-cabeça separado. Você, para andar com Deus e
Guarde o que eu vou te dizer. É possível que quanto mais maduro na fé você ficar, menos rabiscos da parte de Deus você receba. Quando a gente é novo na fé, ele faz o desenho só faltando o nariz, sabe? Ele faz o desenho, ele traz a palavra profética só faltando um olho. Tem os dois, a gente sabe, dá para saber que é menino, dá para saber, só falta um olho. Só você chegar assim, entendi. Aí você vai ficando maduro, e a maturidade é um lugar de quê? De fé. E fé é convicção naquilo que creio. Fé não é convicção naquilo que sinto. Fé é convicção naquilo que eu creio. Não importa o que eu sinto, não importa o que eu vejo ou deixo de ver, eu creio. E isso é o suficiente. E quando você vai crescendo na fé, ele vai desenhando cada vez menos. E sabe que ele faz isso também para que você consiga, em pequenos rabiscos, já entender o que outros não conseguem entender? Mas porque você conhece o desenho de Deus, você interpreta com velocidade, Deus começa a desenhar, você já entendi, estou respondendo. O que? Não sei, eu sei que ele está comigo, eu conheço essa assinatura. Aleluia, isso é o suficiente para mim. Olha só, é isso que está dizendo aqui. 29, é 25, né? Vamos lá. O temor do homem, o medo do homem traz um laço. Mas o que puser sua confiança no Senhor, estará salvo. Então eu coloco a minha confiança no Senhor, que já fez tantas coisas, e isso é o suficiente para mim. E eu não ando a partir daquilo que virá, porque aquilo que virá eu não tenho matéria-prima, eu tenho às vezes uma palavra profética, como eu disse. Mas eu tenho a voz de Deus, a assinatura de Deus, que aquele que disse o que disse há 10 anos atrás e aconteceu, está me dizendo para me mover de novo. E isso é suficiente para mim, a minha salvação está nisso. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, primeira coisa que nós chamamos de zelo, e que não é zelo, Deus chama de outra coisa, é o medo. Mas o medo ele é fruto de outra coisa, que se chama falta de conhecimento. Você vai ver que a gente vai cavando e vai descobrir que o buraco é mais fundo. O medo, ele é fruto de outra coisa, de outro problema, que é a falta de conhecimento. Onde há medo, há falta de ousadia, ausência de coragem. Porque você precisa entender o seguinte: o contrário de medo não é coragem. Coragem é um negócio de doido, irmão. Coragem é coisa de doido. Coragem é aqueles impulsos de instinto que você tem, às vezes ou não. Que doido tem com mais facilidade. E por vezes tem momentos que não tinha que ter. Coragem nem sempre é inteligente. Coragem é um tiro no escuro, pode dar certo, pode não dar. Na maioria das vezes, como está muito envolvido com as emoções, é burrice. O contrário de medo é ousadia. Porque ousadia não é o mesmo que coragem, pode se parecer, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ousadia é fruto de conhecimento. Uma pessoa ousada não é uma pessoa corajosa. Talvez você olhe para mim respondendo algumas coisas que Deus me chama, e você diz: uau, Bill é muito corajoso. Não faça isso. Não faça isso. Porque daqui a pouco você está fazendo coisa corajosa aí e arrumando problema. Eu não faço porque eu sou corajoso, eu faço porque eu sou ousado. Eu sou ousado por quê? Porque eu tenho andado com Deus, eu tenho conhecimento que tem formado a minha fé. Eu tenho revelações, experiências, testemunhos que constroem o meu conhecimento e aí me dá ousadia. Aleluia! Então, ousadia é fruto de conhecimento, para que você entenda. Um lutador de MMA, quando ele entra no octógono, ele vai estar com um misto ali de ousadia, e talvez naquele dia, com um pouco de coragem, mas ele não se move para o octógono a partir da coragem.
Ele se move para o octógono a partir do quê? Ousadia. Coragem é tu. Se você está numa luta dentro do octógono e de repente o Anderson Silva está lá e ele bateu no Vitor Belfort, que você gosta, e você que nunca treinou nada na vida, agora eu vou acabar com o Anderson, e pula dentro do octógono e dá um tapa na cara do Anderson. Eis um cara corajoso, barra burro, como a maioria das vezes. E o problema do corajoso é que se de 4 vezes ele tentar 2 der certo, ele vai ficando mais corajoso e burro ainda. 2 deu certo, ele já acha que ele é o que ele conhece, né? 2 sorte que ele deu na vida, né? Aí ele vai e faz a terceira. O que aconteceu? Porque você tem coragem, você não tem ousadia, você não tem conhecimento. Agora o Anderson, quando ele entrou lá, o próprio Vitor, quando entrou lá, os 2 entraram com ousadia, eles conhecem as coisas. O policial que sobe a comunidade para fazer uma invasão, o Navy SEALs dos Estados Unidos que vai para uma operação lá na faixa de Gaza ou no Iraque, né? Como eu tive a oportunidade de conhecer um que me deu uma medalha, ok? Uma medalha de combatente americano, que no Brasil só eu e mais alguém aí deve ter, para não pecar pelo exagero, desculpa aí, só queria contar isso para vocês. Não tem nada a ver com a mensagem não, só queria dizer para vocês que eu tenho uma medalha que quem me deu foi um soldado americano que participou da operação para derrubar o Saddam Hussein, derrubou a torre do Saddam Hussein, desculpa aí, tá? Então aí você vê a ousadia que eu tenho, tem que ter ousadia mesmo, eu olho para o peito, vejo aquela medalha, fico grandão mesmo. Isso é coragem. Isso é coragem, entendeu? Isso é coragem. Mas enfim, então, quando um cara desse vai para a operação, ele vai a partir de ousadia. Você concorda comigo que tem momentos que ele vai entrar dentro de uma viela, que o medo bate na porta? E por que ele vai? Eu já fiz isso várias vezes. Se torna mecânico, repetição. Aquilo vai gerando um caráter de fé nele, uma fé natural, fruto de conhecimento dele. Ousadia. Então, o nosso medo, por vezes, está denunciando que nos falta conhecimento. 1 João 4, 18. Conhecimento de quê? 1 João 4, 18. No amor, não existe receio, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo. Ora, onde o amor pressupõe punição, o que é isso aqui? É quando nós andamos sempre esperando o juízo contrário. É aquele pensamento gnóstico que se está bom, prepara que vai piorar. Tá? Se está bom, prepara, alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é um pensamento gnóstico, isso não é cristão. E esse pensamento denuncia o quê? Falta de conhecimento. E agora você vai entender onde eu quero chegar. Barra incredulidade. Incredulidade. Incredulidade em quê? Uma incredulidade, uma falta de conhecimento do caráter de Deus. A ausência de fé, na maioria das vezes, ela é denunciada pela nossa falta de compreensão de quem Deus é. E dos planos dele ao nosso respeito. Porque quando nós não entendemos quem Deus é, que eu sou amigo de Deus, é igual os bárbaros. Um dia Deus está de bom humor, ele é meu amigo. No outro dia ele está de mau humor, ele não é meu amigo. Então você nunca sabe se vai vir algo bom ou se vai vir algo ruim. Falta o quê? Convicção do caráter de Deus. Foi uma das primeiras, se não a primeira percepção que o homem perdeu no Éden, foi a percepção do caráter de Deus. Quando o pecado chegou, manchou a ótica do homem e agora ele se afasta de Deus. Porque ele enxerga Deus a partir de quem ele é. E ele é o quê? Pecador. E pecadores não sabem dar boas coisas.
Mas Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Mas o homem perde essa percepção e se esconde. E Deus faz o quê? Deus procura. Então, quando se perde essa percepção de quem Deus é porque você está em incredulidade, está faltando conhecimento, revelação de quem Deus é, revelação do lugar de justiça que você está. Qualquer relacionamento que você construir em Deus, que não seja a partir da obra consumada de Jesus, a partir da obra de Jesus, qualquer relacionamento que você construir com Deus, que Jesus não seja a raiz dos frutos, nada vai durar por muito tempo. Porque se Deus é bom com você, porque você é bom, amanhã Deus será mau. Porque amanhã você vai errar. Se Deus é bom com você, porque você ora, então já já você vai parar de orar. Porque o dia que você falhar, Deus faz alguma coisa, você sai da presença. Ou você pensa que Deus faz alguma coisa. Todas essas coisas são maravilhosas e de fato são testificação de uma vida espiritual madura. Mas tudo isso são frutos. Frutos não sustentam a árvore, o que sustenta a árvore é a raiz. Todas as nossas boas obras são frutos da obra consumada de Jesus. Que é o quê? Fomos justificados. Deus olha para nós a partir de Jesus. Deus, quando olha para nós, Ele olha através de Jesus. Assim como Deus, hoje nós nos relacionamos com Deus e passamos o nosso olhar por Jesus, Deus, quando olha, passa o olhar dele por Jesus. E é por isso que Ele pode nos abençoar, que Ele pode começar essa obra na nossa vida, porque Jesus nos santificou, Jesus nos separou, Jesus nos lavou, Jesus nos justificou. Então, uma vez tendo recebido através da graça de Deus, não pense você que amanhã você vai receber de outro jeito. Ainda que agora você tenha outros meios, ainda que agora você tenha obras, mas não confie nelas, porque a sua obra está contigo hoje e amanhã não está mais. Permaneça se relacionando a partir da bondade de Deus expressa em Jesus. Deus me deseja hoje me santificar, igual o dia que Ele me atraiu para a sua presença. Por quê? Porque Jesus é digno do fruto do seu penoso trabalho. Jesus merece o fruto do seu trabalho. Então, quando você erra hoje, entenda que Deus deseja encontrar você para a sua santificação, para a sua transformação, de igual modo aquele dia que você não tinha nada de Deus e foi encontrado por Ele. Deus continua procurando você para santificar você, ainda que para isso Ele tenha que matar você. Aleluia. Mas tudo que você precisa é morrer mesmo. Morrer de novo para a sua carne, morrer de novo para a sua velha vida e nascer para a vontade de Deus. Aleluia. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está o quê? Aperfeiçoado no amor. O amor aqui é a pessoa de Deus. Aquele que está com medo não está tendo conhecimento, não está entendendo a plenitude de quem Deus é. Então, quando nós estamos tendo incredulidade, falta de conhecimento, é isso. Esse é o conhecimento que nós precisamos de quem Deus é. Aleluia. Aí a gente pode entender quem a gente é. Vamos continuar. A falta de conhecimento e incredulidade também nos traz uma denúncia. Ela é fruto de outra coisa. Vamos continuar cavando o buraco. Por que muitas vezes nós não temos conhecimento se todo conhecimento já foi liberado? Ou os fundamentos daquilo que você precisa já está disponível. Irmão, você faz ideia que os homens de Deus, dos primeiros dias da igreja, não tinham acesso ao que você tem nas suas mãos? Você entende que o que Paulo tinha é aquilo que ele estava escrevendo, e fragmentos? E lá na outra ponta Pedro estava escrevendo, na outra Timóteo ainda Lucas ainda ia escrever, e aí por aí diante.
Ou seja, eles tinham pequenas porções, tinham o Velho Testamento, e é isso. Nós temos a revelação completa. E por que não desfrutamos da mesma vida, da mesma eficácia de ministério? Porque nos falta a fome, que nós vemos descrita no capítulo 2 ali de Provérbios, e acho que Provérbios, quase que todo o capítulo, você vai ver o mesmo convite, a mesma exortação: deseje a sabedoria, o conhecimento, mais do que a prata, mais do que o ouro, persiga esse negócio. Ele vai dizer: grite nas ruas, grite nas praças. Ele está falando sobre, olha esse nível de fome. As escrituras também vão dizer que nós devemos desejar o leite espiritual, os princípios da fé, como criança recém-nascida deseja o leite da mãe. Você já viu uma criança recém-nascida desejando o leite da mãe? Quem aqui é mãe, já foi mãe? Você sabe o que eles estão falando. Não dê não para você ver. Se você tem o leite, você vai dar, minha amiga. Você vai dar. Porque aquela criança não vai parar até ela ter o que ela deseja. Ela começa com um resmungozinho. Você olha para aquela bebezinha, a Eva, que ela é tão docinha, ela é tão fofinha, né? Ela é muito lindinha, parece bebê da Parmalat. Lembra da Parmalat? É muito fofinha, bebê de propaganda. Aí, cara, você deixa ela sem mamar para você ver. De manhã ela é toda delicadinha, né? De madrugada ela acorda, vez ou outra, ela dorme muito bem, mas aí ela dá uma resmungadinha. Aí mexe para um lado, toda lady. Ela começa assim, meu amigo. Agora, se a mãe dela não acordar, meu amigo, a casa inteira vai acordar. Porque ela vai só subir no tom. Daqui a pouquinho, eu falei: cadê aquela princesa, meu Deus? Cadê aquela fofinha? Abre a boca que faz um escândalo. E o som vai ficando ensurdecedor. Dizem que um dos sons mais agressivos para o ouvido humano é o choro, o berro de uma criança. E se você já teve um dos seus bebês com cólica, você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe o quanto você foi exercitado no fruto do Espírito aquele dia. É desesperador. Porque diferente do leite, você chega, toma a teta da sua mãe, vai. Ela se acalma. A cólica não. Enquanto a dor não passar, meu amigo. E o Tito, ele ficava 3 horas gritando, meu amigo. 3 horas gritando. A única coisa que a gente podia fazer era eu e a mãe dele revezar. Tinha hora que eu virava e falava assim: Natália, segura aqui, eu só preciso de 1 minuto. A minha casa tinha 2 andares. Eu falava com ele assim: amor, me dá só 1 minuto. Eu entregava ele, ia lá para baixo, enfiava a cabeça na parede e falava assim: meu Deus. Ficava assim: meu Deus. Ufa. Fechava a porta do quarto e contando no relógio, que eu não podia deixar ela lá na prova. Contando no relógio. Não dava 1 minuto, eu estou pronto. Assim mesmo, voltava, com o meu ouvido já não estava zunindo mais. Amor, dá aqui. Aí ela: não, deixa eu ficar aqui. Eu falei: sai daqui, porque daqui a pouco eu vou precisar de 1 minuto de novo. E a gente revezava. É ensurdecedor. Meu Deus, Deus quer ouvir esse choro, meu irmão. Deus quer ouvir essa fome pela palavra dele. Pensa uma importunação que Deus deseja. É uma igreja que tem fome pelo leite espiritual. É uma igreja que busca, deseja a sabedoria mais que a prata, do que o ouro. Eu desejo muito a sabedoria, Bill. Eu até paguei uma mentoria de 15 mil. Eu acredito que isso é desejo se você está comendo esse livro aqui. Aí eu acredito que você tem tanto desejo, você quer mais. Eu respeito isso. E aí você foi buscar um cara que é um mentor de uma área que tem coisas para te ensinar. Agora, você falar comigo que tu deseja, porque você pagou mentoria, e no ano de 2023, tu não comeu esse livro aqui, você quer facilidade, não quer prata, não quer mais do que a prata e o ouro de jeito nenhum.
Você quer que alguém amasse a comidinha e bote na sua boca. Porque se você quer, de verdade, aí você vai buscar mentor, é bom, gente boa da sua área, gente experimentada, mas você está aqui, ó, fome e sede desse livro, fome e sede desse livro, que você sabe que inclusive foi lá, que a maioria deles encontrou, como eu ensinei aqui, os princípios que você está aprendendo. A gente tem que desejar, amigo. E sabe por que a gente não deseja? A falta de conhecimento, / incredulidade, denuncia uma coisa chamada preguiça. Falta de fome é nome espiritual que a gente dá para um pecado chamado preguiça. Que você vai ver que o livro de Provérbios, ele vai falar, busque o conhecimento mais do que o ouro e que a prata, e um outro assunto que ele vai bater. Preguiça. Porque tem muita gente que não busca, porque é preguiçoso. É incrível como a gente pode se acomodar com cama de prego. É incrível a capacidade que o ser humano tem de se acostumar com qualquer coisa. Nos é útil quando eu vou lá para a África e vejo que alguns precisam arrancar contentamento de uma cama de palha mesmo. E é útil até um tempo, até que eles encontrem alguém pregando a palavra para eles terem a chance de falar, eu também agora não quero isso aqui mais não. Agora eu quero o que Deus tem para mim. Vou buscar, vou crescer, vou pegar esses princípios e vou praticar. É útil para a gente sobreviver em tempos de escassez, em tempo de guerra. A gente conseguir se acostumar com o desconforto. É útil quando você está numa estação de falta de pão. E aí você tem que comer pão duro. Aí é dádiva. Mas quando a estação não é essa, e você continua vivendo como se fosse, isso tem outro nome, isso se chama preguiça. Comodismo tem nome, preguiça. Ou você entende isso, você vai continuar deitado nessa cama de prego, que inclusive por causa da sua gestão, da sua preguiça, os seus filhos estão deitados nela e a sua esposa junto com você. Porque você é sacerdote da casa. Você está há anos aqui ouvindo eu falar da onde vem tudo que eu tenho aprendido. Se tenho aprendido alguma coisa, qualquer coisa que você vê de bom na minha vida é Jesus. O que você vê de ruim sou eu mesmo. Tudo que você vê de bom é Jesus, irmão, está aqui. E você continua esperando que todo domingo eu leia esse livro para você. Desperta, irmão, para de ser preguiçoso. Hoje sou eu que estou pregando. Tenho andado em retidão diante de Deus. Tenho um santo temor para ensinar para vocês, não ensinar errado. Mas amanhã você está refém de um abusador em outro lugar que você sentou para ouvir. Alguém te esbarra e você sai engolindo qualquer coisa. Porque te falta fome disso aqui. O que pode mudar a sua vida para sempre e da sua família são as Escrituras. O que resolve o problema da pobreza de mente? Evangelho do Reino. Aleluia. Provérbios 28, verso 1. Provérbios 28, verso 1. Os perversos, os ímpios, como deve estar na sua Bíblia, fogem quando ninguém os persegue. Cria inimigos que não existem. Mas olha o que diz dos justos. Mas os justos são ousados como um leão. Os justos não ficam dando ouvido para ilusões que a preguiça cria. Você vai entender melhor agora. Provérbios 22, 13. Vê se isso aqui não é você por vezes. Tem muita direção que Deus dá, que a gente fala que é zelo. Estou com zelo, estou com preguiça, que você sabe que na direção que Deus está falando vai dar trabalho. Você sabe que na direção do que Deus está falando vai fazer você ter que voltar a estudar de novo.
Deus está te chamando para um lugar que você nunca entrou. E às vezes é ministerial, pastores, líderes. Está tudo bom, está tudo lindo, a igreja está maravilhosa. E Deus fala assim, vou fazer uma coisa nova. Não, estou ficando doido, temor, é zelo, tem que ter zelo. Não, preguiça. Porque você sabe que lugares novos vão cobrar posturas novas, ferramentas novas, conhecimento novo. E você vai ter que, como grão de trigo, morrer de novo para dar uma próxima safra. E você se acomodou. A gente se acomoda no prego, a gente se acomoda no sucesso. A gente quer ficar parado. Onde eu estava mesmo? Qual verso? Está tudo bem, gente? O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. É assim, não é que a gente faz? A preguiça, ela cria ilusões, irmão. Ela cria ilusões, ela cria leões, ela cria inimigos, ela cria problemas, ela cria desconforto. Mas e isso, mais aquilo? Rapaz, olha para tua mulher do teu lado sofrendo, que tu diz que ama. Olha para os teus filhos. Desperta. Para de ficar criando empecilho onde não existe. Mais isso, mais aquilo, mais eu vou. Se eu for lá bater naquela porta, eu vou receber um não. A sua família está recebendo um não todos os dias. Isso não te incomoda? Seja homem, levanta e faça o que você tem que fazer. Eu preciso de força, Bill. Deus é contigo. Levanta-te, diz o Senhor, e eu farei coisas grandiosas. Mas coloca-te de pé, meu irmão. Se você crê na palavra que Deus está pregando para você hoje, dê um passo de fé e se coloque de pé. E você vai ver a unção de Deus vestindo você. Deus fazendo através de você. Mas você tem que se mover. Se levante. Porque, olha, irmão, Deus até bota comidinha na colher e faz assim, um aviãozinho. Mas enfiar a goela abaixo como alguns querem, Deus não faz não. Deus às vezes faz até o aviãozinho, mas abrir a boca, irmão, você tem que abrir. Você vai sair de casa, pode chegar lá para estar tudo pronto. Mas você tem que se mover. E se eu chegar lá e não tiver tudo pronto? É que você precisava ficar pronto. Então você precisava passar por mais um pouquinho de pressão. Para matar o menino que há em você, para botar o homem para fora. Não foi isso que Moisés passou? Cada vez que ele batia na porta de Faraó, não. Por que se foi Deus que mandou? Porque precisava aqueles nãos para morrer o menino e liberar o libertador. Vamos parar de ficar criando empecilho, criando leões, criando problemas. Você não é como os ímpios, você é um justo de Deus, meu irmão. Você não dá ouvido para ilusões, você mata leões. Seu departamento é outro. Ah, criou leões lá fora. Se tiver, vou cortar o pescoço fora. Não é isso que a gente tem ensinado no nosso culto de homens? Pelo Senhor, pelas nossas famílias, pela igreja, pela sociedade que nos cerca. Sejamos homens. Amém? A preguiça, ela vem de um outro fruto. Muitas vezes, somos, por trás da preguiça, somos egoístas. E nós nos amamos, nos idolatramos tanto. Porque todo o amor exagerado que você tem sobre si mesmo, ainda que você chame de amor, Deus chama de idolatria. Por vezes somos egoístas e nos amamos, nos idolatramos demais para sofrermos os desconfortos que precisamos para que os outros sejam beneficiados. Muitas vezes a nossa preguiça ela esconde um outro pecado, o egoísmo. Você já se acostumou e está vendo que as pessoas ao seu redor estão deixando de ser abençoadas, de viver o que elas podem viver através do seu chamado, do seu ministério. Mas você não consegue conceber a ideia de qualquer desconforto. Porque você se tornou egoísta, um adorador de si mesmo. Sempre com pena de si mesmo, buscando um jeito de se proteger. Sempre buscando um jeito de ter
um caminho mais confortável. Só que muitas vezes o caminho mais confortável para você só é confortável não porque de fato ele é, mas porque você está tempo demais nele para se acostumar. Talvez você consiga viver essa vida e morrer e poder dizer que você serviu a Jesus e foi bom, é isso. Mas talvez a sua vida não seja o suficiente para construir os fundamentos para que o seu filho seja um homem de Deus. Porque você decidiu viver se contendo. Você decidiu viver no modo de segurança, sem se lançar naquilo que Deus tem para você. Nós precisamos, em nome de Jesus, irmão, de pessoas que amem os outros, sirvam os outros, mas isso só é possível se você não tiver pena de você mesmo. Livre-se da pena que você está tendo de você, porque o que eu disse aqui algum culto atrás, a dor que você rejeita, é a ferramenta de Deus para forjar você a ser o homem que você precisa ser, a cumprir o seu propósito, o seu chamado. Eu queria que você voltasse lá. O nosso texto base é Provérbios. Fala mais alto, gente, que eu já até esqueci. 19:2, né? É isso? Assim como não é bom ficar... Minha tradução aqui está horrível, essa tradução. Alguém lê para mim em voz alta aí na tradução que a gente estava lendo. Lê para mim... Isso. Parte B, lê ela. Isso. E nem ser precipitado. Vamos para a parte B para a gente encerrar. Eu não vou gastar o mesmo tempo que gastei nas demais. Não era o meu intuito gastar muito tempo nessa parte B. E não vou fazer. Preste atenção nisso aqui. Na parte B. Não é proveitoso ser precipitado. Lembra que eu disse que a gente tem que achar esse lugar de equilíbrio entre os dois lugares do texto, a parte A, a parte B. Quando ele diz aqui, não seja precipitado, a palavra precipitado no original também é a mesma palavra para unção ou auto-ungir, auto-consagrar-se. Então ser precipitado é cometer a loucura de se auto-separar, de se auto-consagrar, de se auto-ungir. E por mais que possa ser para você e parecer para os outros eficaz, você entrar dentro de um título, dizer que recebeu uma unção para aquilo que você não recebeu, ainda que seja por algum momento um lugar de prazer para a sua alma, aconteceu, mas você sabe que Deus não fez e você está forçando a porta. Às vezes as pessoas estão acreditando naquilo. Você não faz ideia como é desastroso você chegar no lugar que Deus designou para você, sem ter passado pelo processo, recebendo a unção que você ia precisar para estar naquele lugar. Vai ser desastroso para as pessoas e doloroso para você. Quantos estão entendendo que eu estou falando da parte B? Terminei a parte A do texto, amém? Eu sei que eu fui rápido aqui, porque eu estou preocupado com a hora, mas você me acompanha aí. Parte A, terminamos. Estou falando da parte B, do outro lugar. Só para a gente não falar que a gente não meditou nessa parte. Entrar nos lugares que Deus não te chamou de maneira precipitada é perigoso para você e para as pessoas. Entenda que, guarde isso, assim como o azeite está para a oliveira, a pressão está para poder.
Deus me disse isso em casa quando eu estava meditando esse texto. Assim como a oliveira está para o azeite está para a oliveira, a pressão, o desconforto está para o poder. Unção, título, imposição de mãos não pode fazer nada se quem deu a unção não foi o Senhor. Porque o poder só vem quando o Senhor impõe as mãos. Ele vai usar pessoas para isso, para legalizar, para testificar. Mas a unção, ela só é de fato, vai poder fazer alguma coisa quando há poder. E o poder está para quem foi esmagado, irmão. Os desconfortos que a sua alma preguiçosa rejeita é o que vai liberar o que dentro de você já é uma realidade. O Espírito já está pronto. Deus me salvou que agora eu consegui conectar os dois textos. Aleluia. Glória a Deus. A sua preguiça está roubando você de receber poder. Mas como é que a azeitona se transforma em azeite que é usado para a unção do sacerdote, que é símbolo de poder? Tem que ser esmagado, filhotinho. Tem que ser esmagado. Coisa linda, aleluia. É pressão, irmão. É pressão. Mas olha só, é desconfortável? É. Mas você não faz ideia o que é você pegar e olhar no concluir das coisas, ou ao menos na metade do caminho, e ver os frutos e dizer: uau, nem lembro da dor, que prazer maravilhoso, faria tudo de novo. Faria tudo de novo para te dar a glória, Jesus. Faria tudo de novo para ver o que o Senhor está fazendo, Jesus. De vez em quando, como hoje, o Espírito Santo me pega pela mão e Ele vai me levando para passear em vários lugares de pressão que eu passei. E eu só consigo falar: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Ele vai me levando no dia 1, no dia 2, no dia 3, vários lugares onde eu estava sendo esmagado, e eu só conseguia dizer: Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa, amém, aleluia, glória a Deus. Eu sei que o Senhor é comigo, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é comigo, eu não vou desistir. Aí o Espírito Santo me leva em outro lugar, em outro, e eu só vou vendo que Provérbios diz: reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos, aleluia. Eu posso dizer para você, vale a pena demais, irmão. Nenhum confortozinho do comodismo e da preguiça se compara com a satisfação de viver a vida radical que é andar com Deus. Desconfortável, mas radical. Deliciosa, prazerosa. E ver os frutos disso é maravilhoso, irmão. Vai valer a pena. Eu lhe asseguro. Você que está anestesiado, mas aonde você está, talvez você esteja apodrecendo. E a hora que a anestesia passar, a hora que a preguiça, que o sentimento do comodismo da preguiça passar, e você se deparar com o fruto de uma vida de preguiça, acomodada, de medo, de falta de conhecimento, uma vida onde você não decidiu se mover a hora nenhuma, o dia que você abrir o olho, você vai ver quão podre as coisas estão. E talvez não haja tempo para você colocar as coisas no lugar. Então aproveita agora. Se você está vivo, boa notícia, Deus está aqui. E Ele pode fazer coisas grandiosas através da vida que você tem. Bill, eu estou como quem está morto, tem problema não. Ele ressuscita também. Ele só precisa do seu amém. Se coloca de pé no seu lugar. Essa é a tua palavra, Senhor. Ouvimos a tua palavra e ela é poder. Tudo que o Senhor fala, o Senhor cria. Então o Senhor pode criar condições favoráveis na alma desse homem, na vida dessa mulher.
Ou mais do que isso, né, Senhor? O Senhor pode botar esse espírito para fora, essa natureza de justo, de filho de Deus para fora, que é tudo que ele e ela precisam. E aí não interessa se tem condições favoráveis ou não, eles serão imparáveis, Senhor. Que eles decidam ao menos dizer amém para o Senhor hoje. E amanhã o que será? Não sei. Mas que eles consigam dizer o mesmo amém. Porque foi concordar com o Senhor que me trouxe até aqui. Que eles descubram quão poderoso é concordar com a sua palavra. Porque com certeza sua alma está te dando várias desculpas. Várias desculpas para não fazer nada. Eu me assustaria com os argumentos que você já criou para não se mover hoje. Quantos argumentos você já deu? Talvez quantas vezes a sua alma já tentou até me desmerecer. Olha esse cara, pô, ele nem tá de terno. Não sei. O que a sua alma já quis fazer hoje para que você não se mova? Para que você finja que Deus não está falando com você. Mas Deus está falando com você. Deus está falando com você hoje. E eu vou ver em nome de Jesus os frutos do seu amém. Você não vai chegar na eternidade e ter o Senhor olhando para você e perguntando: por quê? Não tem uma multidão atrás de você? Por que você parou aquele dia? Vocês não vão, se você aceitou Jesus, não é um papo sobre salvação, sabe? Sobre a sua salvação. Mas talvez seja um papo desconfortável sobre a salvação dos outros que deixaram de acontecer por causa dos seus medos, da sua incredulidade, da sua preguiça e do seu egoísmo. O seu sim é o que Deus está falando. E é um sim que vai te levar numa jornada a partir de hoje, de buscar conhecimento, estudar a palavra. Quem sabe fazer Jesus School é o único caminho? Claro que não, até porque você pode fazer Jesus School e não crescer absolutamente nada. Depende de você. Você tem que tomar uma decisão hoje. E aí você vai começar uma jornada junto com quem está caminhando essa jornada na igreja, lendo o livro de Provérbios, por exemplo, esse ano todo. Será que você vai passar mais uma semana? A única coisa que eu te desafiei é ler o livro de Provérbios, irmão. Ó, melzinho na chupeta. Falei pra você ler um capítulo, cara. Aí você vai continuar falando que as coisas não mudam para você, para sua família, nada muda na sua vida, porque Deus não é contigo, porque isso e aquilo. Irmão, você não... Um capítulo, vamos lá. E quem sabe o mês que vem você vai começar a ler 2, ler 3. Você vai começar uma jornada a partir de hoje, meu irmão. Em nome de Jesus. Fome e sede pela sua presença, Senhor. Fome e sede, Senhor. Livra-nos do medo. Livra-nos da incredulidade. Livra-nos do egoísmo. Livra-nos da preguiça. Livra-nos, Senhor, do medo. Livra-nos da incredulidade. Livra-nos do egoísmo. E livra-nos também da autoconsagração, da precipitação. Nós queremos a sabedoria que nós aprendemos, que é a habilidade sobrenatural de discernir não só o que, mas o tempo e o modo de executar cada coisa. O Senhor nos orienta tantas vezes no livro de Provérbios a orarmos pela sabedoria. E o Senhor também nos diz que devemos orar pedindo sabedoria, que o Senhor nos dará livremente a todo aquele que procura.
Nós procuramos isso hoje em nome de Jesus. Desejamos a sabedoria. Dá sabedoria ao seu povo, em nome de Jesus.